Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as princípios do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte, internauta, boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pela internet, nas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos convidados desta edição de hoje: promotor de justiça, professor e escritor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, INAC, e ex-presidente do MPD. Seja bem-vindo, Liviano. Um grande prazer, Mauro, estar também com Dália, com o nosso querido Gaudêncio, com o Rodrigo. Tomara que possamos ter um debate construtivo, oferecendo mais informação às pessoas nesse momento tão conturbado da nossa história. Seguramente teremos. O consultor, palestrante e escritor Gaudêncio Torquato também no programa Gente do MPD que Fala hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mauro, boa tarde, amigos da mesa. Vamos tentar descrever o cenário político nacional e até internacional, como eu estou vendo aqui na pauta, e espero que façamos um bom programa. O cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Mackenzie, seja bem-vindo. Uma grata satisfação. Novamente, eu agradeço ao doutor Liviano o convite, aos colegas aqui da mesa também, senhor Gaudêncio Torquato, senhora Dália, prazer enorme, com você também, Mauro. Muito obrigado. E a farmacêutica Dália Gutenberg, consultora técnica da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e integrante da Comissão de Correlatos da Farmacopeia Brasileira. Dália, seja bem-vinda e compondo aqui a nossa mesa também. Muito obrigada pelo convite, Mauro. É uma satisfação estar com pessoas empenhadas em melhorar a nossa vida. Pelo menos vamos tentar conversar com todos, com os ouvintes, e tentar encontrar uma solução nesse nosso amado Brasil. É o nosso primeiro tema de hoje, é um dos assuntos internacionais mais impactantes aí dos últimos dias. Em mais uma jornada em que milhares de pessoas foram às ruas de Caracas para apoiar o líder opositor Juan Guaidó, o governo Maduro voltou a reagir com violência. A jornada deixou 78 feridos e 89 presos, além de uma jovem morta. Guaidó disse que continuará nas ruas até conseguir a liberdade da Venezuela. Já Maduro convocou atos para sábado e domingo, chamando os oposicionistas, Guaidó e Leopoldo Lopes, de marionetes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Viviano, esses acontecimentos aí do sábado e do domingo, o que mais chamou a atenção, a imagem que correu o mundo, aqueles blindados avançando sobre as pessoas. Vamos começar por aí essa nossa conversa? Essa imagem é muito forte, que você destaca, e nós temos bastante preocupação com aquilo que vem ocorrendo na Venezuela, inclusive os impactos que essa situação poderão produzir ao nosso país. Claro. Né? Impactos humanos, impactos sociais, impactos econômicos. Há pessoas desesperadas deixando a Venezuela. Existe notícia de uma supressão de direitos há bastante tempo. Existe um quadro de recessão econômica gravíssimo. Né? Agora, eu tenho uma preocupação importante, mesmo nessa referência que você traz, a versão que Maduro apresenta, classificando Guaidó e Lopes como marionetes do presidente dos Estados Unidos. Eu tenho bastante preocupação sobre a ingerência internacional no desfecho dessa situação. Né? Eu tenho muita fé
e muita esperança que os venezuelanos encontrem o caminho. Agora, é um cenário muito difícil. Eu tive uma informação que Maduro promoveu a general um número gigante de militares, e com isso ele consegue ter nas mãos o poder, porque esses militares promovidos, eles são gratos a Maduro. Né? E, por outro lado, ele tem a lealdade, e ele tem ali em postos-chave do poder esses generais. Né? Foi uma promoção absolutamente artificial, né? Não é um corolário natural da carreira, é um cinturão de blindagem que ele construiu para poder se apegar ao poder. Então, é uma situação realmente muito complicada, essas restrições à liberdade de expressão. É muito triste aquilo que nós vemos acontecendo na Venezuela, o declínio econômico, o declínio social, e a nossa expectativa, a nossa esperança é que se encontre um caminho, que o povo venezuelano se una e lute pelo melhor para si. Né? Agora, eu tenho um pouco de preocupação em relação às ingerências internacionais em relação a isso. Né? Tenho muita preocupação em virtude da complexidade dessa situação e do pós-desfecho disso. Então, me parece bastante complicado. Acho importante ouvir o Gaudêncio, o Rodrigo, que são estudiosos da ciência política e dessas questões, mas eu tenho, essas são as minhas percepções iniciais a respeito disso. Gaudêncio, você também tem essa preocupação do Liviano, essa questão de Maduro ter dito que Guaidó e Leopoldo Lopes são marionetes do presidente Donald Trump? Na verdade, nós temos aí essa versão da dependência do Guaidó em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, e temos, de outro lado, Maduro, tem o apoio da Rússia e da China. Então, nós temos aí, vamos dizer, os grandes gigantes da humanidade tentando fazer uma divergência intensa. Agora, vamos analisar a questão da Venezuela sob o aspecto, vamos dizer assim, da luta de rua. Na verdade, esse último movimento do Guaidó foi muito mal organizado. Acho que ele se apressou em mobilizar a população, sem, evidentemente, ter ainda um apoio contundente, um apoio massivo das Forças Armadas. Esses generais a que se refere o Liviano, parece que a contabilidade seria de 2.000 generais. Esses 2.000 generais, evidentemente, significam, são um número, né, maior do que, por exemplo, os generais que estão hoje nos países que compõem a NATO, por exemplo, na OTAN. Né? Então, um número anômalo, né? É uma loucura. E, evidentemente, são generais que podem não ter até tropas. Essa é a dúvida. Esses generais têm tropas? Se os generais não tiverem tropas, eles são generais, vamos dizer assim, né, sem muito poder. Mas, evidentemente, o que se observa é que realmente a força do Maduro é extraordinária. Ele, hoje mesmo, de manhã, convocou já fez uma reunião nos quartéis, e essa reunião, de uma certa forma, denota ou aponta para realmente uma rachadura no apoio das Forças Armadas. Quer dizer, por que ele faz essa reunião hoje de manhã? Então, o quadro está muito confuso ainda. Ao Guaidó falta, talvez, assim, um apelo mais carismático. Ele realmente é uma pessoa esforçada, mas não demonstra ter carisma. E o discurso dele também é muito precário, ele também não entusiasma muitas massas. Mas, de qualquer maneira, está convocando a população para sair às ruas todos os dias. Vai conseguir isso? Na minha visão, essa solução só vai ser encontrada, né, quando, evidentemente, a população se manifestar de maneira tão contundente e em tão grande número que as Forças Armadas decidam passar para o lado do Guaidó. Hoje, na verdade, na minha visão, ele não tem ainda esta massa que poderá fazer pressão. Agora, eu espero que não haja absolutamente nenhum ato mais agressivo do ponto de vista de intervenção, por exemplo, dos Estados Unidos. Uma intervenção, na minha visão, vai ser uma tragédia, para não só
a Venezuela e os Estados Unidos pelo conceito, vamos dizer assim, entendeu? Dos próprios Estados Unidos. Não é um momento, vamos dizer, de agressão. Eu acho que essa questão se resolve, vamos dizer assim, politicamente, ou na mesa de diálogo, de negociação, diálogo, ou, evidentemente, por meio de uma mudança de uma mudança de sistema. Agora, atende também para o seguinte, para terminar, o Maduro convocou para o sábado próximo uma grande movimentação, prefeitos e governadores. Veja bem, e pela primeira vez, ele constrói o discurso do diálogo nacional com a possibilidade de mudança do regime. Se o regime estiver errado, por favor, eu quero que a gente reencaminhe. Então, na verdade, é um recuo em seu discurso tradicional. Ele admite, portanto, uma mudança do poder de regime. Então, esse fato deve ser observado também. Vamos ver se vai dar certo essa convocação para essa reunião no sábado próximo. Rodrigo Prando, você também compartilha das opiniões do Gaudêncio e do Liviano. Essa ingerência americana pode ser complicada, pode ser problemática. Há a possibilidade, na sua expectativa, dos venezuelanos resolverem por si só o problema? Então, vamos começar por essa questão da ingerência. Eu acho muito pouco provável que os Estados Unidos se aventurem, justamente porque, como bem colocado aqui, tem duas grandes potências, são os russos e os chineses. Não é? Então, assim, não é uma coisa simples. Então, você imagina, se os Estados Unidos não têm, que a maior máquina de guerra que se construiu na civilização em todos os tempos, não tem intenções muito sérias, a não ser o discurso de intervir, imagina o Brasil, que o que se sabe não tem munição para não sei quantas horas de guerra. Né? Então, assim, eu acho que a questão é se resolver internamente, e aí tanto na fala do Liviano quanto do Torquato, a palavra poder apareceu. Né? É muito caro a ciência política o conceito de poder. Né? Quer dizer, a grande questão é que na política alguns mandam e muitos obedecem. A grande pergunta é o que dá legitimidade ao mando. Então, assim, um político, ao assumir o mandato, via de regra, ele conjuga dois poderes, um poder de fato e um poder de direito. Então, vamos pensar o seguinte, em 2014, findadas as eleições, a presidente Dilma foi reeleita. Ela tinha o poder de direito, ela foi legitimada pelo voto, não é? Pelas regras da democracia vigentes no Brasil, pela Constituição. Só que a presidente Dilma, no segundo mandato, não conseguiu ter o poder de fato. Politicamente, ela não conseguiu coordenar, ela não conseguiu fazer uma base de apoio e foi impedida por crime de responsabilidade, mas também por uma incapacidade de articulação política. Ao contrário, o Maduro, ele tem poder de fato. E por que ele tem poder de fato? Porque justamente ele tem o apoio dos militares. Mas agora, o poder de direito, ele é acusado de fraude nas eleições. Aí não só de fraude nas eleições, quer dizer, ele foi para aquilo que o John Locke, um dos clássicos da política, chama de tirania. Por quê? Porque é o uso do poder para além das leis, das regras. Então ele tornou-se tirânico pela supressão de direitos, pelo assassinato daqueles que se opuseram durante esses meses, esses anos ao regime. Né? Então, assim, este poder de direito ele já não tem, mas ele está se sustentando por quê? Tem poder de fato. Esses generais, em que pese a questão da promoção, mas a promoção significa ter um carro muito bom, ter um salário que na Venezuela é algo exorbitante, porque as pessoas estão morrendo de fome, os animais morrem porque não tem comida, as pessoas comem os animais que morrem. Então, assim, a desgraça humanitária daqueles que têm que sair, porque uma professora universitária, não sai da Venezuela para vir se prostituir no Brasil a R$30, R$15, se não tivesse em condição famélica, de fome. Então é um quadro gravíssimo, e a questão vai ter que ser essa, quer dizer, até que ponto, né, e aí também utilizado pelo Torquato o conceito de carisma, até que ponto o discurso do Guaidó vai empolgar as massas a ponto de que as ruas se inflamem de uma determinada maneira que seja inviável, mesmo na condição de general, ou tendo um salário que destoe, porque não nos esqueçamos também, o regime é cleptocrata, ele roubou. Então, assim, tem milhões e milhões de dólares guardados no exterior em outros países, especialmente da alta cúpula. Então, isso tudo são elementos que ou se resolvem politicamente ou ainda se arrasta por um tempo, e se as pessoas não forem morrer no confronto, vão morrer de fome,
vão morrer por doenças, vão morrer por outros aspectos. Vão morrer por doenças, entre outros aspectos. Eu queria abordar justamente esse ponto com a Dália. Como é que a gente pode olhar essa situação da Venezuela do ponto de vista da saúde, a partir do momento que você representa aqui a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial? Sob o ponto de vista humanitário, o que está acontecendo assim, é muito triste, é muito horrível. E nesse aspecto, o Brasil tem se mostrado muito amigo da população venezuelana, inclusive o presidente Bolsonaro liberou uma verba bastante alta, eu acho, né, 224 milhões, para ajudar os venezuelanos, e em que pese os brasileiros, nossa, nós estamos sem dinheiro e podemos ajudar os venezuelanos? Podemos sim, porque o Brasil tradicionalmente auxilia os refugiados, e eu não estou falando de ler, porque eu fui uma refugiada, cheguei no Brasil com 6 anos de idade, minha irmã 5 e minha outra irmã com 40 dias. Nós fomos mandados embora do meu país, que eu nasci, o Egito, e fomos acolhidos de braços abertos nesse país maravilhoso. Então, eu espero que haja uma luz na Venezuela que se resolva politicamente. Eu concordo plenamente com os pareceres dos meus colegas de mesa, que entendem muito mais do assunto do que eu, e a gente tem que torcer por uma solução pacífica. Vamos aqui para o nosso segundo tema. Violência, assassinatos e alto índice de impunidade dos crimes contra comunicadores marcaram o jornalismo brasileiro entre 1995 e 2018, segundo o relatório do Conselho Nacional do Ministério Público. O documento mostra que os profissionais que trabalham longe dos grandes centros são os principais alvos. Nos últimos 23 anos, 64 jornalistas foram assassinados no Brasil em razão do exercício da profissão. Liviano, a gente está tocando nesse assunto porque amanhã, dia 3, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Acho que o mais emblemático aqui deste período, entre 95 e 2018, foram 64 jornalistas assassinados, mas Tim Lopes, em 2002, foi o mais marcante. É verdade. Tim Lopes, no Rio de Janeiro, se você examinar onde ocorreram esses 64 homicídios nesse período, o estado da federação em que houve mais homicídios é o Rio de Janeiro. O mesmo Rio de Janeiro em que está nesta 4 situação. Governadores presos, o mesmo Rio, 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas presos por corrupção, o mesmo Rio que se faz uma ciclovia sem fixação, como se não houvesse a força do mar, né? É o mesmo Rio de Janeiro, de novo, que lidera essa estatística. Em segundo lugar, você tem, me parece, a Bahia com 7, ou seja, o Rio de Janeiro, o dobro, né, dessa estatística macabra. E, de fato, esse relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, ele merece atenção, especialmente porque ele vem na mesma direção do ranking do Repórteres Sem Fronteiras, que acaba de ser divulgado, em que aponta o Brasil na posição 105 de 180 países em matéria de liberdade de expressão. Quer dizer, nós temos a 9ª economia do mundo, né? Nós somos um país rico, apesar da riqueza estar concentrada nas mãos de poucos. No entanto, você tem um índice bastante complicado em matéria de liberdade de expressão. Metade desses homicídios não serem apurados. Qual é a consequência disso? Isso é um ataque à democracia. Quando um jornalista é morto, você está atingindo mortalmente a democracia. Quando você tem liberdade de expressão restringida, e infelizmente, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal censurou 2 veículos, você abala os pilares democráticos. Ao lado disso, você dificulta o combate à corrupção. Combate à corrupção pressupõe transparência. Se eu tenho a liberdade de expressão restringida, eu não tenho transparência plena, né? Portanto, esses números do relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, eles são preocupantes. Agora, por outro lado, é positivo que um organismo que controla o Ministério Público a nível nacional se dedique a verificar estes números. Porque como nós vamos reverter isso? Com punição efetiva. Metade dos crimes não apurados é gravíssimo. Então nós precisamos empenhar as melhores energias, empenhar as melhores cabeças na investigação e punição. A impunidade alimenta este tipo de criminalidade. E onde ocorreram os crimes? Nos centros mais deslocados, não só nos grandes centros, são pequenos veículos independentes.
As capitais não são atingidas, os correspondentes internacionais não são atingidos. E último comentário, o Brasil, a nível internacional, é o 6º país mais perigoso do mundo para o exercício desta profissão. E quem são os 5 piores? Países em guerra. Então, pior que o Brasil, só países em guerra. Síria, Iraque, Afeganistão, Somália. Somália é o último do mundo em matéria de combate à corrupção. Está aí entre os 6 piores do mundo em matéria de perigo para jornalistas. A luz está mais do que amarela, as pessoas precisam acordar. Quando se mata um jornalista, atinge-se a democracia. Isso é muito sério e tem que haver apuração e a punição dessas pessoas. Qual Posso a causa da... só, antes de passar a bola para o Torquato, só em intensidade, é o que o Liviano está falando, mas o Brasil também está em guerra. Só que é uma guerra não declarada. São 60 mil assassinatos por ano, em média, mais 40 mil pessoas mortas no trânsito, então 100 mil vidas ceifadas por ano é uma guerra não declarada. Então, Liviano, eu concordo com você. Então, são 6 países em guerra, com a diferença que a nossa não é declarada. É uma guerra cotidiana que nós normalizamos. Desculpa aí, só por intensidade. Minha análise vai partir de um fenômeno cultural. Na verdade, a nossa cultura política, o Mauro, Guilherme, enfim, Brando, ela ainda mostra os vícios do patrimonialismo. Nós vamos ter, na verdade, nos 5.570 municípios do Brasil, e nesses municípios nós temos jornalistas, pequenos jornais, temos aí um número expressivo de jornais, né? Então imagine que esses jornais, pequenos jornais do interior, ou eles, de uma certa forma, funcionam como extensões do poder, né, dos mandões dos lugares, das regiões, coronéis, entre aspas, os novos coronéis, que, na minha visão, ainda não foram abolidos do mapa político brasileiro, né? Quando ele Charivoque, lá do Victor Nunes Leal, o livro mostra muito bem como é que esse Brasil do colonialismo, da enxada e do voto, né? Então, nós temos essa máquina de comunicação no Brasil, ela é formada pelos grandes meios de comunicação nas grandes metrópoles, temos 4, 5 grupos de comunicação, né, que estão em crise hoje, e evidentemente essa máquina de comunicação no interior do país, ela serve para, na verdade, fundamentar ou apoiar ou alicerçar os poderes dos caciques regionais. Locais. Quando o jornalista, na verdade, se rebela contra este poder, o que acontece? Ele é perseguido, assassinado. Então, veja bem, é preciso analisar isso o aspecto da democracia brasileira, que ainda é uma democracia muito incipiente, na minha visão, ela sofre, se fala em democracia, geralmente enaltecendo o valor da liberdade de expressão, mas há outros aspectos que devem ser considerados, que é a perseguição àqueles que não comungam com o poder, com os poderes regionais. Então, eu fico muito preocupado em ver, por exemplo, que no Brasil são formados por ano, Mauro, cerca de 8 mil profissionais de jornalismo. Então, imagine, esse grupo ele vai se espalhando pelo interior do país, não é verdade? E aí nós vamos ter, vamos dizer assim, um jornalismo brasileiro que ainda é extensão da máquina de poder, o poder da máquina. Então, como combater isso? A raiz da impunidade está nisso também? A raiz da impunidade, na minha visão, está em cima do mandonismo. O mandonismo regional brasileiro, entendeu, quer que os jornalistas sejam suas extensões. Escrevam matérias favoráveis. Então, nós temos jornais do interior do país como extensões, quase como, vamos dizer, chapa branca. Eles são o jornalismo chapa branca. Infelizmente, aqueles que reagem a isso aí são pressionados e alguns assassinados. Eu concordo com o Liviano, concordo com o Torquato, inclusive porque o Torquato é consultor, ele viaja esse país, ele sabe o que é isso, não é? Eu quero acrescentar que o extremo é o assassinato, a agressão. Mas mais do que isso, existe um cerceamento justamente daquela voz do jornalista que é crítico. E nós aqui nesta mesa, você jornalista e nós que estamos aqui, nós temos contato com vários jornalistas, somos colegas de muitos deles, amigos até de alguns, porque os nossos textos estão na mídia, não é? Estão aqui em São Paulo, estão em todo o Brasil, porque a gente
participa, a gente quer levar alguma coisa para a sociedade. Então, assim, eu quero dizer que, além desse aspecto do extremo, que é o assassinato, a agressão, a gente toma muito cuidado com o cerceamento do pensamento crítico. E eu quero deixar aqui consignado, registrado, que a gente tem vivenciado, infelizmente, um momento de ataque aos intelectuais, de ataque à universidade pública, de ataque às ciências sociais, à filosofia e à educação no geral. Então, este clima, que na verdade aquilo que o Torquato falou é de cultura política, isto corrobora um ambiente em que o jornalista é inimigo. Então, o que acontece? Ao invés de você entender o porquê da matéria, você ataca o jornalista, você mata o carteiro sem entender o porquê da notícia. Isso é perigosíssimo, porque uma parte substancial dos jornais trazem nas suas folhas de opinião sociólogos, cientistas políticos, advogados, antropólogos, historiadores. Nós chegamos num ponto de que sequer os dados da história confirmados, para alguém que eu fiquei sabendo e tocado, que teve que fugir do seu país e chegou aqui com uma irmãzinha de 40 dias, quer dizer, então este poder que manda as pessoas para fora, porque ninguém deixa o seu país, que fala a sua língua, que tem sua cultura, se não for afetado na dignidade da pessoa humana. Então, isso pode acontecer e isso é muito cotidiano, nós temos que combater, porque a inteligência e o senso crítico incomodam o poder, e ele serve para isso. Os jornalistas são a ponta de lança que leva informação. Eu só queria complementar, desculpa, doutora Dália. Em 1968, quando eu comecei a dar aulas aqui na Casper Libero, com 22 anos de idade, aqui neste prédio. O número, nesse prédio, 6º andar, passei 30 anos aqui dentro, na USP, também 30 anos dando aula. Veja bem, o número de jornalistas assinantes era muito menor do que o de hoje. Surpreende-me essa situação. Como é que naquele tempo, veja bem, mesmo com o mandonismo, não tínhamos esse número tão expressivo. Então, a violência cresceu nessa área. É impressionante. E a impunidade. A percepção da impunidade alimenta essa criminalidade. Esses aspectos devem ser observados dentro da moldura da democracia brasileira. Dália, você que já contou aqui, veio fugida do Egito com a irmã recém-nascida e que carrega no nome Gutenberg, Johannes Gutenberg, que é o criador da imprensa. Então, apesar de ser farmacêutica, eu acho que eu sou uma jornalista frustrada, porque eu admiro muito essa profissão. E não quero ser repetitiva, mas tudo passa pela educação. Eu me lembro que quando eu fiz escola pública, nós tínhamos um jornalzinho, fazia como mimeógrafo a álcool. Hoje isso não existe mais. Tudo passa pela educação. Então, você estimular a criança a respeitar o jornal, a visitar um jornal. Eu sempre morei na Rua da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira. E um dos meus passeios preferidos era ver rodar o jornal. E participei de fazer o jornal do Sindicato dos Farmacêuticos, que eu trabalhei, e eu acho que essa agressão ao jornalismo é uma agressão à democracia, e os meus colegas de mesa são muito mais inteligentes do que eu nesse ponto para analisar essa questão, mas tudo passa pela educação, pelo estímulo da criança a ver o jornal, a ler, e mais ainda, devia ser obrigatório que todas as escolas levassem as crianças a visitar Brasília, o Congresso Nacional e etc., para que, um dia pudéssemos ter representantes que tivessem aquele sonho. Puxa, eu vi o Congresso, eu quero ser deputado, por exemplo. A segunda turma... Muito bom, muito bom. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar presencialmente o habeas corpus coletivo que pede a libertação de presos após a condenação em segunda instância. O pedido contesta a súmula do Tribunal Regional Federal 4, que permitiu as prisões após condenação em segunda instância e cita o inciso da Constituição que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, quem vai marcar esse julgamento é o presidente da segunda turma, do Lewandowski, não é isso, Liviano? Qual que é a sua expectativa desse entendimento? Pode mudar esse entendimento do Supremo de 2016? Vem se falando muito a respeito desse tema, e eu acho que quanto mais se falar, é melhor para a sociedade estar acompanhando, pressionando, exigindo que
o seu direito seja respeitado e fazer com que as regras do jogo valham. Como você mesmo falou, o que a Constituição fala é que ninguém será considerado culpado. A Constituição não fala que ninguém será levado à prisão. Então, já começa daí, do ponto de vista terminológico, uma diferença importante. E às vezes as coisas são repetidas, e mentiras repetidas se tornam verdades. Então, vamos começar tomando esse cuidado. Em segundo lugar, olhando o mundo não exige que se percorram 4 degraus para prender. O mundo prende depois da sentença, depois da confirmação no tribunal. Isso é o plausível. No máximo, aguardar o recurso, né? Então, o Brasil não pode se colocar numa posição absolutamente em dissintonia do que existe no mundo, né? Em 2013, por exemplo, nós sepultamos uma proposta de emenda à Constituição que queria impedir o Ministério Público de investigar crimes. Sabe onde existe isso, Mauro? Uganda de Idi Amin, Quênia dos Safaris, Indonésia, onde o Ministério Público executa a pena de morte de criminosos. Então queriam incluir o Brasil neste grupo, sendo que o Brasil é subscritor do Tratado de Roma, que criou um Ministério Público independente do ponto de vista penal. Então, perante o mundo, o Brasil assumiu essa posição. E internamente a PEC propunha que aqui se proibissem investigações. São barbaridades. São, na verdade, elementos componentes de um pacto macabro com a impunidade. Você não permitir a prisão após sentença de primeiro grau ou confirmação pelo tribunal é fazer um pacto para que o sistema não funcione. E isso é inadmissível, né? Sérgio Moro, no pacote anticrime, propõe que na lei isso fique colocado de maneira expressa, né? Espera-se que o Supremo Tribunal Federal, que já desde 2016, sob a relatoria de Teori Zavascki, por 7-4, firmou essa posição, não retroceda. Um dos grandes problemas, acabamos de discutir aqui, o assassínio de jornalistas, é a impunidade. O que está em jogo aqui? É a impunidade. Reverter esse posicionamento significa consagrar o direito à impunidade. E na lei não existe esse direito. Existe o direito à ampla defesa, existe o direito ao devido processo legal, existe o direito a uma condenação baseada em provas, mas não existe na nossa lei o direito à impunidade. E essa revisão de posicionamento pode consagrar o inimaginável direito à impunidade. É isso que está em jogo. Na verdade, eu queria reforçar esse ponto, exatamente esse ponto. Uma das mazelas da nossa democracia é exatamente a impunidade. Nós temos o conceito de Brasil como aquele país que não pune como deveria punir. Agora, o meu receio é de que essa sinalização, Liviano, dada pelo Supremo Tribunal de Justiça, STJ, ultimamente no julgamento do Lula. Mas não absolveu. Veja bem, o meu receio é que essa tendência, já que ele foi condenado na terceira instância, a terceira instância o condenou, o STJ, o meu receio agora é que isso seja uma sinalização para que realmente, veja bem, a punição seja feita apenas após a condenação em terceira instância, no STJ. Acredito até que, na minha visão, que o Supremo Tribunal Federal, ao querer julgar essa questão da prisão em segunda instância, ou vamos dizer assim, mudar de posição, porque houve uma posição já no passado a respeito disso, o STF já tomou posição no passado. Agora, teria havido mudança de conceito, de posição por parte de um ou outro ministro. Veja bem, então o número se inverte, hoje seria um 6-5, por exemplo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, quando foi escolhido, se comprometeu perante a sociedade. Mas o Gilmar, olha, veja bem, eu não sei querer já dando os nomes. O ministro Gilmar Lewandowski, enfim, a posição que se sabe hoje é que eles já seriam favoráveis a essa alteração, portanto, da própria jurisprudência expressa pelo STF no passado. Então, o meu receio, aí volta o meu receio, é de que realmente essa tendência prevaleça, viu, Liviano? E aí eu acho que realmente o conceito, o mapa da impunidade vai crescer no país. Concordo realmente que a prisão a partir da primeira instância, ou confirmada pela segunda instância, essas prisões, elas, de uma certa forma, têm também
o objetivo de mostrar que realmente os criminosos não podem ficar na rua. Eles têm que ser presos, entendeu? Então, concordo realmente, mas eu estou querendo aqui só avançar no sentido de mostrar esta sinalização que já começa a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só entender aqui. O Lewandowski vai marcar o julgamento, ele é o presidente da segunda turma. Esse julgamento será feito com as duas turmas, com os 11 ministros? Não. Ele falou Primeiro na segunda turma, Sim. após essa decisão da segunda turma, isso Vai ao plenário do Supremo. Aí vai a plenário. Sim. Olha, vamos pensar o seguinte, existe um Brasil legal, um Brasil que está na legislação, tem uma Constituição, mas existe um Brasil real. Eu quero aqui recordar um dia que eu cheguei numa instituição que leciono, e aí estava uma discussão com um colega a quem estimo muito, né, logo depois da prisão do ex-presidente Lula, e ele dizendo que realmente ninguém é culpado a não ser o trânsito em julgado. E o Liviano já havia me dito da diferença entre culpado e cumprimento da pena, né, que é uma questão técnica aí do universo jurídico. Mas na ocasião eu falei, eu não vi, falei para o colega, o senhor se levantar contra a prisão do Eduardo Cunha e tampouco do governador do Rio de Janeiro. Agora, quando é o Lula, é um princípio civilizacional, é um pilar da civilização. Então, assim, o que a gente tem que perceber é que existe uma lei no Brasil, que é uma lei que, historicamente, foi uma lei para o pobre, né? E uma lei para aquele que tem dinheiro é poderoso. Então a pergunta é o seguinte, quando você deixa de ter a condenação em segunda instância e você só vai condenar depois do trânsito em julgado, vai servir para o rico poderoso de Brasília, empresário, ou vai servir também para o pobre? Porque, por exemplo, a gente sabe que no Brasil real das ruas, um jovem dos Jardins, branco, de olho verde ou azul, pego com uma quantidade de droga, é consumidor. O mesmo jovem na periferia, negro, é traficante. Em que pese que parece que agora há até uma certa subjetividade da autoridade policial, porque não se tem mais a questão aí, talvez, né, o Liviano me corrija se estiver equivocado, da quantidade. Então, assim, vejamos, ao Brasil real, das ruas do cotidiano, da vida das pessoas, desses 60 mil assassinatos, e desses 60 mil assassinatos, uma parcela considerável sequer é investigada e chega aos tribunais. Então nós falamos de jornalista, agora estamos falando assim. Então a questão é a seguinte, vamos lá, não é apenas tirar o presidente Lula da cadeia, não é isso. Quantas pessoas estariam na mesma situação e que iriam às ruas? Né? Não, muito mais, na casa de milhares, eu vi um número, porque aí você vai tirar traficante, assassino, todos esses que foram condenados... Eduardo Cunha pode ser posto na rua, imediatamente. Eduardo Cunha está no nível do Lula porque é um preso do universo político, eu estou falando, e do traficante, e do assassino, do esquartejador, quando não, a gente lembra, né, de político que esquartejava os adversários, né, aqui no Brasil. Ficou até conhecido quando um da Serra Elétrica, ele mandava esquartejar Pascoal. Então vejam isso. Então, assim, é um ganho civilizacional a questão ou é uma ótica política para deixar impune aqueles que historicamente eram quase que não julgados no Brasil, porque quem tinha dinheiro e bons advogados, uma banca sofisticada, ia até o Supremo, e a gente sabe que no Supremo tinham acesso direto ao ministro, são colegas, estudaram juntos no Largo São Francisco, almoçam ou jantam no mesmo restaurante caríssimo, tomando vinhos caríssimos. Então, o pobre não. O pobre vai para a cadeia, às vezes nem sem acabar a primeira instância. Dália. Só antes da Dália falar, me permita, eu quero só acrescentar esse comentário dizendo o seguinte, o que está em jogo, além de tudo isso, é o êxito do combate à corrupção e à criminalidade. Por quê? Se você se vinga esse entendimento de que só se prende ao final, o que vai acontecer? Nós não teremos mais colaborações premiadas. Por que a Lava Jato obteve o resultado que obteve? Graças à colaboração. E por que houve colaboração? O temor das altas penas, o temor da efetividade do sistema de justiça. Se você quebra esta lógica que tem vigorado sob a égide da Lava Jato, você vai ter um desestímulo às colaborações. Então, este entendimento revisto, ele desmantela um sistema de justiça eficiente. Esse é um outro risco que nós sofremos. Agora, para fechar o comentário, meu prognóstico, Fux, Barroso,
Rosa Weber, Fachin, Carmen Lúcia votam pela prisão após condenação em segundo grau de forma garantida. Minha visão. Alexandre de Moraes provavelmente também seria o 6º voto. Tenho dúvidas sobre o Celso de Mello. Contra Toffoli, Gilmar, Lewandowski, Marco Aurélio. Então, eu tenho a impressão que esse julgamento será 6-5 ou 7-4, Alexandre Celso de Mello. Alexandre Celso de Mello. Eles definirão, eu acho que vamos ter 6-5 ou 7-4 pela prisão após condenação em segundo grau. Desculpe, Dada. Eu só poderia acrescentar que eu concordo com tudo que vocês falaram. O Rodrigo se expressou muito bem, o Liviano também, o senhor também, e eu acho que é um retrocesso. É um retrocesso completo, e também nós, a população, também a gente quer saber os resultados de todas essas condenações. Cadê o dinheiro da Lava Jato? Cadê as devoluções? A gente queria uma transparência. Devolveram não sei quanto para a Petrobras, bloquearam os bens, mas e aí? Cadê o dinheiro? Porque toda essa articulação é para soltar 2 ou 3 pessoas, só que atrás dessas pessoas, como disse o Rodrigo, está aquele que roubou uma lata de sabão em pó no supermercado e está preso. Por quê? Porque é pobre. Veja bem, só para terminar essa discussão, qual foi o, vamos dizer assim, o sinal verde que o Brasil começou a ver nos últimos tempos? Sim. Foi simplesmente depois da segunda instância, condenação de segunda instância. Agora é rico, também é preso, papai. Isso. Então, este sinal de empreiteira multibilionário. Por causa dos ricos, não por causa da garantia de direitos. Exatamente, entendeu? Então, é o sinal realmente que o Brasil está mudando a prisão após a condenação em segunda instância. E a gente não pode deixar isso morrer. Exatamente. Não pode. Bom, antes da gente girar para o próximo tema, que é sobre saúde, um recado aqui para quem está nos acompanhando. Quero fazer um convite para você. Vamos juntos combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e também da chikungunya. Você que está em casa, lembre-se que a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e que mesmo com o fim do verão, ele continua agindo. Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, e olha, até na gaveta debaixo da geladeira, você tem que dar aquela espiadinha, porque é nesses lugares que o Aedes aegypti depositam seus ovos, eles demoram apenas 7 dias para crescer e sair picando por aí. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua. Combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Muito bem, a tecnologia está transformando o setor da saúde. Com a ajuda de novos dispositivos e soluções, já é possível reunir grande quantidade de dados, otimizar processos e entregar mais valor aos atendimentos. As startups oferecem desde farmácias online até exames laboratoriais em casa, entre outras novidades. Segundo especialistas, o mercado brasileiro de health techs é muito grande, já inclui hoje 263 startups no setor. Dália, o que são as health techs? Bom, nós temos hoje um avanço imenso da tecnologia. Todo mundo tem um celular, então as pessoas têm ideias de fazer aplicativos. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo para o consultório do médico que não quer mais secretário. O aplicativo faz tudo, marca consulta, calcula, recebe. E na área assim da saúde, assim para o leigo, hoje em dia a gente tem as farmácias e nos Estados Unidos, no Brasil ainda não, você receberia em casa todos os seus remédios diários já separados. É um avanço da tecnologia, mas nós temos que andar junto com a legislação, que, por exemplo, isso seria impossível hoje no Brasil com a legislação existente, porque não pode, na farmácia, separar os medicamentos e entregar a dose certa para a pessoa. Em outros países, por exemplo, na França, tem a farmácia do bairro. Então, eu vou viajar, tenho que tomar um anticoagulante, 4 comprimidos, eu recebo 4 comprimidos. Aqui no Brasil, não. Então, tem que mudar a legislação com a Anvisa, conversar com os farmacêuticos. E a gente também tem um componente, assim, no Brasil, que o brasileiro gosta muito de comprar medicamento. Então, isso é algo que não dá para... Cultural, né? É Eu queria cultural. colocar essa questão para ela, para a Dália. Seguinte, evidentemente a gente deve
aplaudir os avanços da tecnologia, que realmente, na minha visão, esses avanços estão permitindo a extensão da vida útil das pessoas. Muito bem. Agora, eu quero ser aqui um pouco do advogado do diabo, Dália. O meu receio é de que comece a se expandir uma autoanálise médica e uma automedicação. Ou seja, eu vou dispensar, o médico, já que eu tenho todo o know-how aqui no Google, eu vou procurar a minha doença, eu vou vou passar o remédio. Doutor Google resolve tudo. Esse é o meu receio, Dália. O meu também, porque além desse aspecto, a gente tem que pegar a tecnologia e usar ao nosso favor. Por exemplo, laboratório clínico. Nos Estados Unidos, você recebe um PAC e você mesmo faz os seus exames. Com o nível cultural da nossa população, isso é quase que impossível, porque hoje o SUS dá de graça o medidor de glicose, que fica na sala da pessoa como enfeite, porque a pessoa não consegue ler as instruções de uso. Então, as startups, elas têm que ter um olho sobre a tecnologia favorável. Por exemplo, quer fazer isso? Junta com o SUS. Que maravilha seria a pessoa chegar no SUS porque ficou com muita sede e o médico que atender fazer um point of care da glicose. Você está com diabetes, está aqui o seu medicamento. Hoje, para isso acontecer, leva 40 dias ou mais. Então, deve haver uma adaptação da tecnologia sempre à realidade em que nós vivemos. Eu acho. Isso é regulamentação? Não. A regulamentação seria, por exemplo, no caso de farmácia, a Anvisa permitir que o farmacêutico faça esse parcelamento dos medicamentos para entregar a dose certa. Não vai ser a farmácia que vai fazer isso. E precisa também ver que o medicamento tem todos os estudos de estabilidade, não sei o que lá, para ficar naquela caixinha daquele jeito. Você tira da embalagem. Precisa estudar a indústria isso. farmacêutica precisa colaborar nisso. Existe Ela um fator colabora. econômico, mas existe um fator econômico aí, interesse de vender o medicamento. Na Europa, você tem um patamar civilizacional e cultural em que esse direito é respeitado. O direito ao fracionamento é um direito do consumidor, mas na prática é uma situação de difícil concretização. Né? Qual é o desperdício de restos de medicamentos? É imenso, imenso. Na Inglaterra, por exemplo, a pessoa chega aos 60 anos, deixa de pagar os medicamentos. Nós temos avanços, tem a drogaria, a farmácia popular, que já foi um avanço bem significativo. Tem também um outro aspecto. Nos Estados Unidos, a gente tem os tem centros de vivência que a gente poderia comparar aqui ao SESC, por exemplo. Certo. Então, o cidadão vai lá, da terceira idade, se reúne, tem uma enfermeira, lá é feito a glicose, o colesterol, e com a doença é encaminhado ao médico. Vamos multiplicar isso no Brasil? Sim, mas sempre com um profissional da saúde atrás para evitar, como muito bem colocou o Gaudêncio, a automedicação, que ela já existe. Culturalmente. O que você toma para isso? Eu, como farmacêutica, durante toda a minha vida, eu só escutei. Você que é farmacêutica, o que é bom para isso? Aí, quando eu era recém-formada, eu ficava dando 1000 discursos. Aí eu comecei a melhorar. Aí eu falei, o senhor está com conjuntivite? Olha, eu não posso prescrever, mas sabe de uma coisa? Passa um soro fisiológico, lava o olho. Foi no médico, no oftalmologista, o médico falou a mesma coisa. Aí, para quê? Virei conselheira dele. Então, tem essa cultura, mas a tecnologia veio para ajudar. Bom, vamos aproveitar esses minutos finais do programa para as perguntas do público, e tem perguntas para todo mundo, vamos ver se a gente consegue já resolver. Viviano, o Jaime do Jardim Bonfilholi, ele pergunta se existe no direito internacional a autoproclamação de presidente. Ele, claro, se refere aqui ao deputado Juan Guaidó, na Venezuela. Veja, no plano internacional, Jaime, aliás, fiel telespectador do programa, no plano internacional, você tem um princípio que é fundamental, que é o princípio da soberania à vontade dos povos. Né? Os países, eles têm
o seu exercício, a sua deliberação a respeito do destino do país, isso é próprio de cada país. Então, no plano internacional, o que nós temos é o que nós debatemos muito aqui, a nossa preocupação em relação à ingerência de fora. Né? Então, o que nós precisamos e torcemos e temos fé, que a própria Venezuela encontre o seu caminho. Né? Então, esse é o princípio fundamental, é a soberania da vontade dos povos. Evitar essa ingerência de fora, esta intervenção de um outro país, determinando o que é bom para o outro, o grande porrete, isso é absolutamente nocivo para o interesse da civilização como um todo. Rodrigo, a Daniela de Bela Vista, qual é o efetivo papel do filósofo Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro? Atrapalhar, né? Eu acho que o que ele tem feito... Assim, aí eu quero tomar muito cuidado. Qual que é o nome da É a Daniela do bairro do Bela Vista, aqui pertinho. Daniela, tem duas coisas. O Olavo de Carvalho tem uma obra, e eu até hoje, eu nunca teci uma crítica à obra, porque eu acho desonesto intelectualmente comentar aquilo que você não leu. Então eu estou lendo e estou fichando. Eu já terminei o segundo livro, vou para o terceiro, tá? Então, assim, quando ele vai discutir Aristóteles, ou, por exemplo, Peirce, que é um pragmatista... Astrólogo, não é filósofo. Ele foi, enfim, é aí que tá. Eu acho que muita gente, quando pega nisso, Liviano, acaba reforçando uma coisa, porque enquanto a academia e os intelectuais, os pianos, colocaram ele de lado, ele foi se consagrando e fez uma obra. Então, assim, esta obra, eu ainda mais, a posição dele na internet, nas redes sociais, tem mais atrapalhado do que ajudado. O quê? Diga. Tem a capa da revista Piauí, o Liviano está mostrando aqui, a gente vê o Olavo de Carvalho com o presidente Bolsonaro. Um beijo. Que provocação é essa? Então, é uma provocação de quem provoca. Eu acho que quem é um provocador tem que ser provocado. Então, assim, veja bem, eu tenho, como disse, estou lendo, estou fichando parte daquilo que ele escreveu, e num dos textos, aquilo que o ministro da Educação tem feito é quase que ipsis literis o que está lá. É uma tentativa de transformar os críticos, a esquerda, a universidade, os intelectuais em inimigos daquilo que se chama nova política. Então, assim, veja, existe um Olavo de Carvalho escritor, eu acho que para o bem entendimento das questões que ele coloca, ele deve ser lido. Não sei se concordar com ele não, mas eu acho que para fazer a crítica tem que conhecer e ler. Agora, e existe um Olavo de Carvalho das redes sociais. E é esse que ofendeu, por exemplo, o vice-presidente da República. É esse que tem ofendido uma ala que tem sido fiel da balança do governo, que são os militares. Então, eu acho que, neste caso, o Olavo mais atrapalha do que ajuda. Mas ele ganhou as graças dos filhos do presidente e do próprio presidente. Inclusive, foi agraciado com uma medalha, com uma ordem, a mais alta condecoração que pode ser dada. Foi dado a ele, ao vice-presidente, se não me engano, também a 2 filhos do próprio presidente. Que receberam um prêmio menor. Menor? Gaudêncio, o Maurício de Embu das Artes, ele pergunta, onde houve mais repressão ontem, domingo? Na Venezuela, a gente já falou aqui, ou na França? Ontem foi 1º de maio, muitas manifestações dos trabalhadores lá contra a reforma trabalhista lá na França, e também foi um dia bastante tenso lá. Na França, preciso explicar que na França, a legislação trabalhista clássica, tradicional, sempre favoreceu os trabalhadores. Diante da crise que se propaga já há algum tempo na Europa, de modo geral, não só na França, mas na Alemanha também, enfim, na Inglaterra. Então, o que é que os governos estão tentando fazer? Modificar a legislação trabalhista, no sentido de atualizá-la, no sentido de, vamos dizer assim, amparar o trabalhador, mas sob outra forma, ou seja, mudar essa legislação tradicional que amplia, vamos dizer, o colchão, o cobertor, o colchão de acolhimento dos trabalhadores e, evidentemente, diminuir, vamos dizer assim, os benefícios que esses contingentes de trabalhadores hoje têm. Então, na França, isso é clássico. Nós sempre aprendemos que na França os trabalhadores têm uma legislação muito, muito forte a seu favor. O Macron, por exemplo, está querendo mudar, evidentemente. E isso cria problemas, e vai criar problemas. Aliás, eu vejo essa situação, Mauro, essa violência, essa polaridade de trabalhadores e governos vai continuar. Diante da perspectiva que nós temos, com o mundo da automação, com o desemprego que tende a crescer no mundo. Ao contrário do que se pensa, na minha visão, o desemprego vai aumentar nos próximos tempos. Então, essas massas de desempregados, evidentemente, vão formar um rolo compressor contra os governos.
Então, eu acho que a situação não é absolutamente tranquila. E no Brasil também, veja bem, nós vamos ter no Brasil uma situação também muito grave. Você está vendo que no último mês, por exemplo, o desemprego cresceu no Brasil. 12.700.000 desempregados. Né? E a Sônia da Vila Mariana pergunta para a Dália por que em menos de 3 meses 2 multinacionais farmacêuticas deixaram o Brasil. Bem objetivamente, Dália. Bom, a multinacional é uma empresa. Se ela não tem lucro, ela vai embora. E é por isso que os medicamentos devem ser considerados não como mercadoria, e sim como algo de segurança nacional. E o governo deve garantir que os medicamentos essenciais sejam fornecidos, fabricados ou importados para que cheguem à população. É o que tem a dizer. É negócio, eles decidem e vão embora. Mas o Brando colocou muito bem algumas questões aí, né, político em relação ao Olavo. Eu só gostaria de complementar um pouquinho isso aí. O Olavo é um polemista. A índole dele é de atacar, é de denunciar, até porque é um grande negócio para ele. O Olavo ele ganha dinheiro à distância, com cursos à distância, cobrando 60, digamos, por aluno, R$60 por aluno por mês, 2.000 alunos. Então, evidentemente, faz parte da índole dele o ataque. E quanto mais ataca, na minha visão, ele tem mais visibilidade. Então é um negócio também. Ele está fazendo do ataque dele um negócio. Muito bem, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, nesta quinta-feira, parceria do programa Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Quero agradecer a presença do Roberto Liviano, do Gaudêncio Torquato, do Rodrigo Prando e também da Dália Gutenberg. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e aí do outro lado você, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.